Salve, salve, gente, tudo bom? Bem-vindos aqui novamente ao canal BR Espiritualidade. E hoje eu vou demonstrar aqui para vocês um trabalho que eu faço, né, que é uma terapia, que é através da... Desculpa, eu tô com tosse, então ou eu gravo o vídeo ou eu espero a tosse curar, né? Então já vamos mandar ver aí, mas eu tô melhorando, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona o tratamento de radiestesia, tá? Então eu tive aí a bondade da, da Amanda, que é uma amiga minha, né? Que ela pediu para eu fazer o tratamento dela. E aí ela falou, Bruno, por que você não grava o meu tratamento e para mostrar pro pessoal, você posta na sua página, né? Posta no teu Insta, eu posto no meu também. E olha aí de novo. E aí eu falei, vambora, né? Então se você não se importar, então para quem tem dúvida aí de como funciona, né, o tratamento de radiestesia, as leituras, eu vou fazer esse vídeo aqui mostrando, né, como é que funcionam as leituras e E aí depois eu vou mostrar também parte aí do tratamento, como é que funciona. E após as leituras e o tratamento executado, eu vou também fazer um vídeo aí das leituras subsequentes, né? Ou seja, após o tratamento, para ver o tanto que ela evoluiu, tá bom? Então eu vou mostrando aqui para vocês e vou dando a explicação, tá? Eu vou. Bom, vamos por partes aqui, né? Então, como é que funciona, né? Então, primeiramente, eu preciso fazer uma ligação energética com a pessoa que vai receber o tratamento, né? No caso aí, a Amanda. E existem várias formas da gente fazer essa ligação energética, né? Então, pode ser, às vezes, com uma foto da pessoa, pode ser com alguma coisa orgânica da pessoa, um pouquinho de cabelo, uma unha, né, que é a ligação direta, né, com a energia da pessoa, ou com nome completo e data de nascimento, tá? Então, escolhi aqui nome completo e data de nascimento e deixei dobradinho aqui para preservar aí a identidade da Amanda, né? Vai que o vídeo viraliza aí, então, né, vamos evitar problemas futuros. Então, como é que eu faço? Eu uso esse gráfico aqui a princípio, né, que chama-se decágono duplo, e eu deixo aqui o comando ou o testemunho aqui no caso, que é o nome completo e a data de nascimento da Amanda. E com isso, com o decágono duplo, é feito uma impregnação nesse papel com a energia da Amanda, tá? Então, porque com esse nome e essa data de nascimento e a autorização dela, só existe uma pessoa, né? Então é feita essa ligação energética e a partir daí eu consigo fazer as leituras, tá? Agora eu vou regular aqui a câmera para vocês, eu vou fazendo as perguntas aqui e vocês vão acompanhando aqui no pêndulo como é que funciona. Bom, então vamos lá, né, gente? Primeiramente, eu quero pedir desculpa aí pra vocês porque meu equipamento é simples, né? Então eu não sou um youtuber pro, né? Bem pelo contrário, sou bem iniciante. Então o que eu tenho de equipamento aqui é meu celular, um tripézinho e minha tosse, né? A tosse é dispensável, mas ela tá aqui também. Então, como é que funciona, né? Tô aqui com o testemunho da Amanda, né? Então a gente coloca aqui para fazer as perguntas. E eu tenho também os biômetros, tá? Biômetros são esses gráficos aqui. Então cada um deles tem algumas representações, né? Que a gente vai fazendo perguntas e ele tem os dados aqui que vai respondendo para nós, tá? Então vocês vão acompanhando aí de acordo com as leituras. E a primeira leitura que eu faço aqui é em relação à vitalidade da pessoa, a energia vital, né? A saúde física. Então, o que acontece? Nessa leitura aqui, às vezes a pessoa fala assim, pô Bruno, deu aqui que eu tô com a vitalidade boa, mas eu tenho pressão alta e diabetes. Né? Então, o que isso significa? É que a energia vital da pessoa está boa.
né? Então ela tem condição de melhorar daquilo e de se tratar, né? Então o que acontece? Às vezes a gente pega uma pessoa aí que às vezes está com uma doença mais difícil, assim, né? Por exemplo, uma doença que debilita bastante, como se fosse um câncer, alguma coisa desse tipo. Então, o que acontece? A energia da pessoa fica menor do que o mínimo de um adulto saudável, tá? Então, aqui a gente vai fazendo as perguntas pro pêndulo e com essa conexão energética ele vai se movimentando de acordo com a pergunta, tá? Então, aqui nesse biômetro que eu vou perguntar para ele. Numa escala entre 1000 e 10.000 angstroms, como está a energia vital da Amanda? Ó, ele está movimentando aqui, ó. Então ele está apontando para cá, ó. Aqui deu 7.000 angstroms, tá? Então o que a gente espera aí de um adulto saudável são 6.500 angstroms. Então se a pessoa tem acima disso, significa que a vitalidade dela está muito boa, tá? Então a gente concluiu aqui essa leitura. Agora a gente vai fazer a leitura do estado vibracional da pessoa, né? Então o que acontece? O estado vibracional é uma escala que vai entre 0 e 1000 Hz, e quanto maior esse número, melhor, tá? Que significa que a pessoa está numa vibração melhor. Então, eu vou fazer aqui a pergunta para o pêndulo também, e aí vamos ver o estado vibracional da Amanda. Então vamos lá. Numa escala entre 0 e 1000 Hz, qual é o estado vibracional de Amanda? Está apontando aqui para 400 Hz, que é uma energia de razão, tá? Então, nesse biômetro aqui tem várias vibrações, né, de 0 até 1000, e razão é uma vibração intermediária, já é uma vibração boa, tá? Então, por exemplo, a gente pegar uma pessoa de baixa vibração, às vezes 50 Hz é apatia, 75 Hz é tristeza. Então, as baixas vibrações são associadas aí a sentimentos que não são agradáveis, né? Que não são bons, que não trazem boas vibrações pra gente, né? Então aqui a Amanda está com 400 Hz de vibração. Então, muito provavelmente, após o tratamento, a vibração dela vai aumentar, porque a gente vai fazer toda uma reforma nos campos sutis dela, né? Nos campos energéticos, na parte de aura, de chakras. Então, com isso, automaticamente a vibração aumenta também, o que é muito bom, tá? Então vamos agora para o próximo. Agora, nesse biômetro aqui eu consigo ver o tamanho da aura da Amanda, né? Eu vejo todas as características de aura dela. Então eu vejo o tamanho da aura, a proteção, as cores, como é que estão, né? Se estão equilibradas, se não estão. E aí eu vou começar fazendo as perguntas aqui. Então vamos lá. Ó, numa escala entre 0 e 100%, qual é o tamanho da aura de Amanda? Ó, o pêndulo mexeu aqui para 50%. Então o que isso significa? Que a aura da Amanda está num tamanho mediano, né? Então ela não está nem encolhida nem expandida. Então, assim, dá para fazer um bom trabalho, né? Ou seja, dá para expandir bastante a aura da Amanda, às vezes até chegar a 100%. Então, a nossa aura expandida, associada a uma alta vibração, faz com que coisas boas aconteçam para nós, né? Porque a nossa aura ela funciona como se fosse um imã, né? De situações, de oportunidades, de pessoas. Então, por isso que é importante a gente manter uma vibração alta, né? E somado a uma aura expandida, tá? As coisas elas andam bem interligadas uma com a outra, da mesma forma que quando a pessoa está com vibração baixa, invariavelmente ela está com a aura encolhida. Então, agora vamos à próxima pergunta aqui. Ó, numa escala entre 0 e 100%, qual é o percentual de proteção da aura de Amanda?
Ó, tá dando aqui 70%. Tá? Então 70% já é... Ó, tá vendo? O pêndulo tá apontando aqui para o 70%. Então 70% já é considerado uma proteção alta, né? Então uma aura que tenha as fronteiras bem protegidas, né? Então, o que acontece? Quando a gente está com a aura desprotegida, a gente sofre muito ataque energético, perde muita energia, né? Então, às vezes, a gente vira aquela pessoa que dá 1, 2 horas da tarde, a gente já está sem energia. Se a gente lida com o público, pior ainda, né? Então, é muito importante a gente manter a proteção da aura alta, porque protege a gente de ter uma perda involuntária de energia, né? Tanto para pessoas quanto para ambientes, né? Então, isso é muito importante. E a última leitura aqui é das cores da aura, né? Vamos perguntar aqui. Ó, numa escala entre 0 e 100%, qual é o percentual de desequilíbrio das cores da aura de Amanda? Eu perguntei quanto tem de desequilíbrio. Ó, é um desequilíbrio pequeno aqui, ó, tá apontando para 20%, né? Então, muito provavelmente, vocês ficam de olho aí na minha mão para vocês verem. Fala, pô, esse Bruno aí tá manipulando esse pêndulo, né? Com certeza ele dá um totozinho, alguma coisa assim. Gente, não dou, tá? Então, vocês podem notar aí a mão ficar parada, né? E é só conexão de energia mesmo. Então, se eu fizer essa leitura aqui 10 vezes, 10 vezes vai dar o mesmo resultado. Se for um outro radiestesista qualificado, vai dar os mesmos resultados, mesmo sem ele saber o meu resultado, tá? Então é uma ciência bem exata mesmo. Então não precisa achar assim que é adivinhação nem nada, porque é uma captação de energia e é o próprio campo da Amanda que está dizendo isso para nós, né? Então aqui a título de curiosidade só, vamos perguntar aqui qual cor é predominante aqui na aura da Amanda. Então, qual cor está em predominância na aura de Amanda? Ó, tá dando aqui o violeta, né? E qual cor está em maior falta na aura de Amanda? Tá dando o vermelho, né? Então o violeta, ele é muito ligado aí ao chakra coronário, né, que é esse daqui do topo da cabeça, que é ligado à espiritualidade. E o vermelho é ligado ao chakra básico, né, que é o primeiro chakra de baixo para cima. E a última pergunta aqui que eu faço, né, na parte de aura é em relação à energia Yin e Yang, tá? Então, a energia Yin e Yang são as polaridades, né? Onde Yin é a polaridade feminina e suas características, e Yang a polaridade masculina e suas características. E isso não tem a ver com sexualidade, tá? Então tem a ver em relação aos polos de energia. Tanto que o ideal é a gente estar aqui no meio, em 50%, porque isso denota equilíbrio energético, tanto homem quanto mulher, né? Então, porque a gente acessa esses polos de energia várias vezes durante o dia, durante o dia todo, tá? Então, isso é normal, a gente vai usar isso a vida toda. Então, vamos perguntar aqui. Como está a energia Yin e Yang de Amanda? Ó, tá aqui, ó. Tá puxando em 70% Yin, né, que é a polaridade feminina. Então, muito provavelmente aí após o tratamento, a gente vai chegar aqui em 50%, né, que é o melhor cenário, ou mais próximo disso. Então, agora esse biômetro aqui, eu faço a leitura dos chakras da pessoa, né? Então, nesse caso aqui, às vezes eu faço perguntas de sim e não. Sim e não, quando gira em sentido horário, a resposta é sim. Sentido anti-horário, não. Ou às vezes ele aponta sim ou não aqui no biômetro também. Tá? Mas geralmente, nas minhas leituras,
ele, ele gira, tá? Dependendo. Então vamos perguntar aqui, ó. A Amanda tem chakras em desequilíbrio, sim ou não? Ó, girou aqui sentido horário, diz que sim. Ok. E qual chakra de Amanda está em desequilíbrio? O chakra coronário. Então é o que eu falei, né? É o chakra do topo da cabeça. Então ele está hipoativo, normal ou hiperativo? Olha, apontando aqui, ó, pro hiperativo. Ok. E qual o percentual de desequilíbrio desse chakra? Ó, tá dando aqui 60%. E ele afeta negativamente o corpo físico, sim ou não? Ó, girou que sim. Então, os chakras, quando eles estão com desequilíbrio muito alto ou há muito tempo desequilibrados, eles tendem a trazer, começar a trazer consequências para o corpo físico também. Porque tudo que surge no nosso corpo físico surge antes nos campos sutis, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Além do chakra coronário, a Amanda tem mais algum chakra em desequilíbrio? Sim ou não? Sim. Ok. E qual chakra seria? Chakra básico. E ele está hipoativo, normal ou hiperativo? Hipoativo. Ou seja, atividade abaixo do que deveria. E qual o percentual de desequilíbrio desse chakra? Vai dar aqui 100%. Então, o que isso significa? Esse chakra está totalmente bloqueado. Né? Então, como o coronário ele estava trabalhando a mais do que deveria, que é o chakra, o primeiro de cima para baixo, né? Que tem ligação com as esferas superiores, né? Com as esferas sutis, ele está sobrecarregado. E o básico, que tem ligação aí com a terra, que é o primeiro de baixo para cima, né? Ele está bloqueado, está com 100% de desequilíbrio, ou seja, está totalmente bloqueado. Então, isso tem a ver até com as cores da aura que a gente perguntou. Então, a cor que estava em maior destaque era o violeta, né? Que ele é o lilás, que é do coronário, e em maior falta era o vermelho, que é do chakra básico. Então, já uma confirmação aí, né, das leituras. Então, vamos perguntar aqui. Além desses dois chakras, esqueci de perguntar. O chakra básico de Amanda está afetando negativamente o corpo físico? Sim ou não? Ó, girou sentido anti-horário, disse que não. Não está afetando o corpo físico. Ok. Além desses chakras, tem mais algum chakra em desequilíbrio? Sim ou não? Ó, deu que sim. E qual chakra seria? Ó, deu aqui chakra umbilical ou plexo solar, né? E esse chakra ele está hipoativo, normal ou hiperativo? Ó, deu aqui hipoativo, né? Está bloqueado também. E qual o percentual de desequilíbrio? Ó, deu aqui 80% de desequilíbrio. Ou seja, ele está funcionando com 20% apenas. E ele afeta negativamente o corpo físico? Sim ou não? Diz que não. Isso já é bom. E além desses chakras, tem mais algum chakra em desequilíbrio? Sim ou não? Ó, girou sentido horário, diz que sim. Ok, qual chakra seria? Chakra frontal, que é o chakra aí que fica o nosso terceiro olho, fica na região da nossa testa. E ele está hipoativo, normal ou hiperativo? Aí deu aqui hiperativo, ou seja, atividade acima do que deveria, está sobrecarregado. E qual o percentual de desequilíbrio? 50%. Né? Ou seja, ele está trabalhando com 150% de sua capacidade.
Ele está afetando negativamente o corpo físico, sim ou não? Ó, diz que sim. Também está fazendo já mal para o corpo físico da Amanda. Ok. Além desses chakras, existe mais algum chakra em desequilíbrio, sim ou não? Ó, diz que não. Então, dos 7 chakras, a Amanda está com 4 em desequilíbrio. Os outros estão com funcionamento normal. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora eu vou montar um tratamento para adequar todos esses distúrbios aí que estão no campo energético da Amanda, para que ela fique bem. Então eu vou montar aqui o tratamento e vou fazer um videozinho aí também para vocês entenderem aí como é que funciona o tratamento. Então, pessoal, esse daqui é o tratamento montado da Amanda, Essa é a primeira fase do tratamento. Então eu vou sempre fazendo aí a restauração dos campos energéticos aos poucos, Para não gerar muitos efeitos colaterais. Então, como é que funciona o tratamento? Então eu uso cristais, esses gráficos aqui de geometria sagrada, os comandos e as pirâmides, que potencializam aí o tratamento, tá? Então, cada gráfico desse aqui é responsável por um tipo de emanação de energia. Então, esse daqui é para proteção da aura. Esse é para equilibrar as cores da aura, tá? Esse daqui para restaurar o tamanho da aura. E esse é pro chakra coronário da Amanda, Então, cada um deles aí responsável por uma emanação de energia. E tudo isso daqui, assim como o tratamento, eu faço a medição do tempo também que cada um desses tratamentos tem que ficar montado, Então, às vezes pede 3, 4, 5, 10 dias, 15 dias, cada gráfico. Então, isso varia aí de pessoa para pessoa. Então, o tratamento aí de radiestesia pode durar de 5 a 40 dias, Então, dependendo aí do nível de desequilíbrio da pessoa.